Então é isso. No paddock é assim. O jogo é da McLaren, vamos correr aqui pela nossa dignidade, mas Tipo isso. a briga é ali, é Tipo entre os isso. laranjas. Aham. É isso. Esse é o clima. Esse é o clima. Claro, e aí dentro disso, cada um briga dentro do seu objetivo. Então você vê o Hamilton. Cara, a feição do Hamilton naquelas entrevistas no Bahrein, né? Isso. Como que era? Cara, a tristeza. Tenso. Não, triste. Triste. Abatido. Frustrado. Nenhuma declaração mais assim bombástica, né? Sim. Você percebe também um cuidado, porque, poxa, acabou de chegar na Ferrari, né? Não vai já. Não é aquele momento. Sabe quando a gente vê o piloto falando certas verdades da equipe ali nas entrevistas para ver se acontece alguma coisa mesmo? Sim. Não é o caso. Mas teve aquela pergunta que fizeram: as pessoas esperam algo mágico de você. E ele respondeu: não esperem nada disso. Não esperem nada disso, por favor. E se eu não me engano, no nosso microfone ali, ele falou, perguntaram a ele as expectativas, acho que era sábado, as expectativas para a corrida. Ele falou: a expectativa é terminar a corrida. E acabou indo bem até, né? Foi quinto. Né? Acabou indo bem. Então. Logo atrás do Leclerc. Exato. Então. E aí, no domingo, aí você já viu uma feição um pouco melhor, né, do Hamilton, e deixando claro que ele não esperava aquilo e que acabou sendo, diante de uma semana tão difícil, né, lá no Bahrein com o carro, o domingo acabou, aquele quinto lugar acabou terminando de bom tamanho. Agora, assim, honestamente, vocês imaginavam que seria tão diferente assim? Você, Thiago, pode até começar. Eu quero saber sua opinião também, Felipe. Não era imaginável que ele teria um período de adaptação ao carro, a uma cultura diferente, versus um outro piloto que é bom piloto e que também está muito mais acostumado? Eu vou usar as aspas do Sainz nesse mesmo fim de semana no Bahrein. Quem acha que um piloto vai se adaptar a um novo carro de Fórmula 1 em 3 corridas não entende nada desse esporte. Não que entenda muito. Né? Isso ele estava falando dele, Sainz, no caso. Porque lembra, no Bahrein ele estava sendo muito cobrado, né? Sim. E aí ele respondeu isso na coletiva, se eu não me engano. Quinta-feira. E, cara, eu concordo plenamente. Não é uma questão de entender ou não desse esporte, mas a gente sabe como é que é, né? Só que o problema é que a cobrança para Lewis Hamilton é muito maior. Isso. Eu acho que é isso. Porque ele está na Ferrari e porque ele é o Hamilton, 7 vezes campeão do mundo, né? E, gente, é uma máquina, isso, né? Quando você compra, vamos fazer uma comparação, né? Quando você compra uma máquina de lavar roupa nova, você precisa de um tempo para se adaptar a essa máquina, aos comandos. Um computador, uma televisão, qualquer máquina. Um carro de Fórmula 1 é uma máquina. Por mais que o cara seja 7 vezes campeão do mundo, ele nunca tinha pilotado uma Ferrari de Fórmula 1. Isso requer tempo. Né? Quanto tempo? Não sei dizer. Talvez menos tempo do que o habitual, porque é o Hamilton, né? E a Ferrari tá lá sempre no top, sei lá, hoje agora no top 5 e tal. Então, paciência, pessoal, paciência. Ele é o Hamilton, mas ele não é o oráculo, né? Então, muita calma nessa hora. Eu acho que a grande pressão é pelo que disse o Fagnani sobre o nome, né? É um nome, esses grandes campeões, você, embora o Hamilton tenha no histórico dele derrotas em relação a companheiros, você sempre projeta um cara indestrutível que vai pegar o parceirinho e esmigalhar. Quem pensou assim... Eu não me surpreendo do Hamilton estar atrás. Eu de verdade achei que ele ia ter dificuldade e que era um caminho. Também não achava que era uma certeza, mas que era um caminho. Acho que em alguns momentos a diferença está um pouquinho maior do que eu imaginava. Mas que também não é um efeito de surpresa, assim, de você falar, nossa, mas que surpresa. É que eu acho que também, além dele ter o nome Hamilton que ele tem, a questão da idade faz sempre as pessoas imaginarem será que é a idade? Tem o fator adaptação, mas tem o fator, será que está indo para uma reta final de carreira de não reagir? E a gente não sabe. Assim, eu não estou dizendo que quem está falando isso está falando besteira. Pode até ser. Só acho que ninguém sabe. E talvez o próprio Hamilton, quando se veja
nesse bolo aí de situações, adaptação, a idade, um novo ambiente, também com ele seja difícil encontrar onde que é a resposta. Onde que é a resposta? É aqui no comando do carro? É que o carro não é muito bom? É porque talvez eu não seja mais o mesmo? É porque, pô, esse Leclerc é bom, hein? Então, que é isso? O Leclerc é bom, hein? Também tem essa. As pessoas esquecem. Então eu acho que esse é um componente. Lembra do Tsunoda? Ele falando que na primeira corrida dele com a Red Bull, nos primeiros treinos lá, porque a primeira corrida dele na Red Bull foi O Japão. no Japão. Aí no Bahrein, na quinta, ele falou: eu tava com um problema até pra entender o rádio. Ele falou alguma coisa até do rádio. Foi um problema. Porque, sei lá, porque o botão do rádio no outro carro era aqui, no outro é aqui. Isso parece bobagem, mas isso conta muito. Mas muito. Você deu os exemplos de máquina. Quando você estava falando, eu pensei no exemplo, daí eu falei, eu não vou falar. Mas aí ele trouxe o do Tsunoda, mas eu vou fazer um exemplo. Não, eu vou falar do meu Sport Center. Eu apresento Sport Center. Sport Center sou eu numa cadeira aqui, numa poltrona. Zupac no sofá numa ponta, Marcela numa ponta no sofá, André Kfouri na outra cadeira. Se você pegar e simplesmente embaralhar os quatro, o programa sai, óbvio que sai. Os quatro vão ficar pensando por um bom tempo: onde que está meu retorno? Qual que é a minha câmera fechada? Onde que está a luz? A minha marcação de luz. A gente tem uma marcação de luz certa. Você tem no chão escrito onde você vai. Aí você tem a câmera. O meu lado, que é uma câmera robô fechada, para dar um exemplo, eu não tenho retorno de imagem. O retorno de imagem é aqui. Então eu sou a única posição cega, em tese. Aí a Marcela tem uma câmera aqui. Pode parecer um monte de bobagem. Cara, você precisa pensar. Não é hoje onde eu sento, eu não preciso pensar. Se eu estou fechando aqui, eu já viro para cá. É um movimento 100% natural. Se você troca, você deixa de ter a naturalidade do movimento. Por uma coisa que é muito mais simples do que os caras estão fazendo isso a 330, com o Mourinho aqui, com 19 carros, e com muito mais comandos que eles têm que fazer. E aí você perde, é isso que eu falei, a naturalidade, até virar um processo, é isso que ele falou. Imagina o Tsunoda, não é aqui, pum. Ele perdeu tempo com isso? Não, talvez com isso não. Agora pega 20 comandos que ele tem que fazer e toda hora ele tá perdendo um tempinho aqui e outro ali. E a naturalidade, e a concentração, porque isso desconcentra. Você precisa se concentrar em fazer algo que antes você não perdia um milésimo de tempo pensando. É muita coisa. E sem contar o carro em si, né? Sai mais de comportamento, dianteira, traseira, é isso. Equilíbrio de freio, reação do carro. Tal. Tem isso também, né? E sem contar os milhões e milhões de dólares em jogo. É isso. É isso. Né? Isso. Então as pessoas precisam entender isso. O que eu acho que o que a gente tá falando aqui não é para dizer assim, olha, tem a pena do Hamilton. Não. Se ele perder, ele perdeu. Mas eu acho que mostra como esses caras são realmente muito especiais. A gente tá falando de um nível de excelência, mas tão alto. E aí eu tô falando de, assim, basicamente todos. A gente sabe que dos 20 sempre tem, assim, 2, 3 que a gente sabe, nem tanto. Mas no geral tem muito piloto lá que a gente não dá muita bola, que o cara já é, mas é tão fora da curva e tão fora da curva que a gente tem que tirar o chapéu. Exato.